Bruno Henrique e Arrascaeta continuam fazendo história. Samuel Lino e Lucas Paquetá se destacam com Leonardo Jardim. Técnico elogia a atuação do time após goleada diante do Medellín ontem no Maracanã. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente sexta-feira para você. E para toda a sua família, sextou, hein? Sexta-feira eu lembro de quê? 1 milhão. Hoje tem sorteio de R$1 milhão no Pix. 1 milhão você pode adquirir seus pontos clicando no link, que eu vou disponibilizar aqui no comentário fixado e na descrição. Todo mundo concorrendo a R$1 milhão. Olha, o Flamengo ontem venceu e que vitória, hein? Goleada. 1, 2, 3, 4-1. Flamengo cumpriu aí o seu dever de casa e segue com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. O Mengão é líder isolado, com 6 pontos. Bruno Henrique, Lucas Paquetá, Arrascaeta e Pedro foram os autores dos gols de um triunfo relativamente fácil, tá? O Flamengo tomou um golzinho ali numa bobeada do Carrascal, mas o jogo foi fácil. Se colocasse aí um ritmo mais forte, poderia ter sido 5, 6, 7. Se o Pedro começasse o time titular, poderia ter sido 8, 9, vai saber, né? Mas o Flamengo não teve dificuldade para bater a equipe colombiana ontem no Maraca. Mas eu queria utilizar esse vídeo para falar muito sobre 2 jogadores. Aliás, os anos passam e 2 contratações que foram feitas pelo Flamengo em 2019 seguem decisivas. Bruno Henrique e Arrascaeta, detentores do maior número de títulos pelo clube, 19 conquistas, o brasileiro e o uruguaio mantém alto nível de desempenho e protagonismo sempre que entram em campo com o manto rubro-negro. Ídolos incontestáveis. Ambos, mesmo veteranos, seguem escrevendo cada vez mais páginas na história do Clube de Regatas do Flamengo. São 8 temporadas, amigo, que loucura! 8 temporadas de Bruno Henrique e Arrascaeta. Nós tínhamos o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores, Gabriel Barbosa, Gabigol. Nós temos atualmente o jogador com maior participação em gols da história da Libertadores, Bruno Henrique Pinto. Chega a 43 participações em gols. São 25 gols de Bruno Henrique e 18 assistências. Ele se torna o jogador brasileiro com mais participações em gols na história da Libertadores. Olha o tamanho do Bruno Henrique. É brincadeira esse gigante que se tornou utilizando a camisa 27 do Flamengo. E olha, estamos em 2026 e os 2 têm 4 gols e 2 assistências em 2 jogos desta edição. Falamos do Bruno? Agora vamos falar um pouquinho do Arrasca, que teve ontem a 2ª maior nota de Flamengo 4, Medellín 1. Arrascaeta fez um gol, deu uma assistência e ontem foi muito engraçado, né? Porque o Bruno Henrique fez um gol e deu uma assistência para o Arrascaeta. O Arrascaeta fez um gol e deu uma assistência para o Bruno Henrique. Deram um troco, né? Um para o outro. O Arrasca, um gol, uma assistência, uma grande chance criada, 3 passes decisivos, 4 finalizações, uma na trave, nota 8.7 no SofaScore. Agora o que eu vou dizer, anota aí. Anota. O Arrascaeta está a 4 assistências de se tornar o jogador com mais passes para gol na história da Libertadores. O Arrascaeta tem 23 assistências na Libertadores. Quem é o recordista, Rafla? Juan
Roman Riquelme com 27. 23, 27, eu acho que o Arrascaeta ultrapassa o Riquelme nesta edição de Libertadores. Porque tá jogando muito o Arrascaeta, né? Tá voando e já distribuiu assistências aí, já fez gols. Meus amigos, estão na história. Ídolos máximos do Flamengo nunca desrespeitaram o clube ou a torcida, aceitaram as críticas em momentos difíceis, se dedicando mais e dão a vida em campo. Arrascaeta e Bruno Henrique, a nação ama vocês. Eu tenho aqui no meu estúdio quadros do Bruno Henrique, do Arrascaeta. Eu sou muito fã dos dois, cara. Assim, vai ser difícil mencionar o que vocês estão fazendo com a camisa do Flamengo, porque a história não acabou. A história continua e vocês continuam reescrevendo a história. É uma loucura, rapaz. Libertadores. O Flamengo pode contratar todo mundo, tá? Pode contratar jogador badalado, de nome, pode gastar 100, 200, 300, 500 milhões. Não adianta. Quem vai continuar decidindo é Arrascaeta e Bruno Henrique. Bruno Henrique, que acabou de renovar o contrato com o Flamengo, hein? Deve anunciar essa semana aí ou na outra, no máximo, mas já tá tudo certo. Agora, é muito fácil a gente chegar aqui e elogiar Bruno Henrique e Arrascaeta, porque são dois jogadores diferenciados, são dois jogadores que decidem jogos. Vamos falar um pouquinho do Samuel Lino e do Lucas Paquetá? Por quê? A partida gigante de Samuel Lino fica, infelizmente, soterrada pela quantidade de chances não aproveitadas pelos companheiros ao receberem passe dele. Só ontem eu estava comentando aqui, o Samuel Lino, ele deu 3 passes decisivos no primeiro tempo. Você vai lembrar, o Carrascal dentro do gol ele conseguiu perder. Inacreditável. O Samuel Lino deu passe pro Carrascal, deu passe pro Bruno Henrique, deu passe pro Arrascaeta. Só que os jogadores, às vezes, perdem os gols, né? E aí poderiam consagrar ainda mais Samuel Lino, que depois da chegada de Leonardo Jardim é um dos jogadores de ataque que mais subiu de produção. Toca, passa, recebe, inverte posição, corre, chuta, cruza. É Samuel Lino, um novo jogador, né? E eu vou falar também aqui do meio-campista do futebol brasileiro com mais gols na temporada. Quem é o meio-campista aí com mais gols na temporada, produção? Não sabe. É ele, Lucas Paquetá. O jogo inteiro passa por ele, né? A roda gira e ele faz a roda girar. É impressionante. Olha, o Paquetá chegou agora, já é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada. Surreal, cara. É uma loucura. Ele já tem 6 gols. O meia emplacou sua 5ª boa atuação seguida pelo clube. Tá dizendo assim, ó, Ancelotti, pode convocar quem você quiser aí, mas na lista final eu tô lá, hein? O que o Paquetá joga é brincadeira. Faltou só um pouquinho de readaptação ao futebol sul-americano, né? Essa troca também do comando técnico ajudou. Por quê? Porque não é criticando o Felipe, tá, gente? Mas o Felipe, ele demorou a entender a posição que o Paquetá mais rende. Por quê? Com o Felipe, o Paquetá jogou na minha esquerda, jogou na minha direita, jogou como meia central, jogou um pouquinho mais avançado, jogou até como segundo homem, que é a posição do Paquetá. E o Jardim entendeu isso. Segundo homem de meio campo. Primeiro é o marcador ali. Quem é? Nessas condições, sem o Pulgar, é o Everton Araújo. E o segundo? Paquetá. Quando o Pulgar voltar? Pulgar, Paquetá. E quando o Jorginho voltar? Aí, amigo. Aí Leonardo Jardim vai precisar resolver essa parada, mas é uma dor de cabeça boa para qualquer treinador. O que tá jogando o Lucas Paquetá é brincadeira. Mais uma vez atuou como segundo volante, dominou completamente o meio-campo, terminou com 1 gol, 54 de 55 passes certos, 71 ações com bola, só 3 perdas de posse, 7 de 8 duelos ganhos, ganhou 3 desarmes, 4 interceptações e 5 bolas recuperadas. É um monstro. Foi o primeiro gol de Paquetá na Libertadores, né? Muita gente não sabia dessa, mas o Paquetá não tinha marcado ainda na Libertadores, saiu muito jovem lá para a Europa, foi para o Milan, né? No seu 9º jogo.
do Flamengo na competição, mas é o terceiro gol dele em competições da Conmebol. Ele marcou 2 vezes na Sul-Americana de 2017 contra a Chapecoense e contra o Independiente. O Flamengo, sob o comando de Leonardo Jardim, chega a 10 jogos com 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 20 gols marcados e 7 gols sofridos. Você tá achando do trabalho do Jardim, hein? Deixa aqui nos comentários. E um comentário também pro Paquetá, pro Samuel Lino, pro Arrasca, pro Bruno Henrique. Olha, dá vontade de falar do time todo, tá? Mas eu queria aqui fazer justiça e falar de um jogador que é quase invisível para a mídia. Por quê? Ele não é midiático, tá? Torcedor, é muito fácil elogiar os caras de nome, né? Os grandes jogadores, e acabam esquecendo ou não fazendo justiça uma grande partida de Everton Araújo. O que esse garoto está crescendo no Flamengo não está escrito, e muitos clubes virão na próxima janela em cima dele, hein? Porque é um futebol consistente, é uma regularidade, sem o pulgar. Passa tudo por ele ali, tá? Ele é o primeiro homem da marcação, ele que corre o campo todo. Everton Araújo ontem representou a nação rubro-negra. Bom, antes da gente falar aqui do Leonardo Jardim, eu quero lembrar que aqui embaixo tá passando os produtos do Shopping do Rafla. E você pode adquirir agora. Tem aquela camisa do Flamengo Shopee que lançou ontem, que esgotou. A produção tá dizendo que ontem, rapaz, todo mundo comprou. Vamos ver se eles vão colocar mais aí. Ó, tem que respeitar a nação rubro-negra. Quando você lança uma camisa por R$99, vai esperar o quê? Vai esgotar. Todo mundo vai comprar, né? Porque é diferente você pagar 450, 500, 600, 700. Tá pensando o quê? É o Real Madrid da Shopee, né? É Flamengo e Shopee. Que camisa, hein? Esgotou rápido, mas repara se você tem aqui hoje, aqui, ó. Clica aqui, você pode presentear a sua mamãe, tá chegando aí o Dia das Mães, você pode se presentear. Tá tudo aqui no Shopping do Rafla. 2 coisas acontecem quando você compra aqui. A primeira é que você ajuda o Flamengo, vai uma porcentagem, são produtos licenciados. E a segunda é que você dá uma moral aqui pro nosso canal, que somos afiliados. Então, não perde tempo. Olha, o técnico Leonardo Jardim elogiou a atuação da equipe que goleou, mesmo levando uma formação diferente. Apesar disso, o comandante afirmou que utilizou força máxima e evitou falar sobre a diferença entre reservas e titulares. Jardim disse: já falamos algumas vezes de termos um elenco com soluções. Por isso, contrário à sua afirmação, nós fomos com força máxima. A força máxima é entrar com 11 jogadores e mostrarem qualidade para conquistar os objetivos do clube. Conseguimos o resultado 4-1 com méritos. Temos o jogo de hoje, domingo tem outro jogo, quarta tem outro jogo, é quase impossível os mesmos atletas jogarem 3 jogos. O treinador tem que fazer acreditar que eles possam fazer suas funções. Temos algumas escalações diferentes, mas a resposta dentro de campo tem sido positiva. Ontem um amigo me ligou, né? Vou falar, paparazzo rubro-negro me ligou, lá dos Estados Unidos, quem tá morando lá, falou: Rafa, tu entendeu essa escalação do Jardim? Eu falei: entendi. O Jardim treina com os caras, o Jardim tá dosando ali, né? Fazendo um controle de carga especial. E, amigo, o time que ele vai colocar em campo tem condição de ganhar o Medellín com facilidade. O Flamengo não vai ter dificuldade com esse time, já tinha saído da escalação, e aí o Pedro estava no banco, o Bruno Henrique estava jogando, Royal estava na direita, né? Danilo começou na zaga com o Léo Pereira, e aí a gente começou a conversar. E eu falei assim: esse time do Flamengo, que o Jardim colocou em campo, vai dar conta do recado. E o Jardim agora está explicando para esse torcedor que ficou um pouco preocupado por ver uma escalação mudada, uma escalação diferente. É isso, tem que confiar no trabalho, tem que confiar no projeto, não tem time titular, quem entrar vai dar conta do recado, vai jogar por uma nação apaixonada. Leonardo Jardim também aproveitou para reforçar a importância de jogadores consagrados como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, para o desempenho atual do Flamengo. Os 3 citados marcaram gols na goleada sobre o Medellín. Lucas Paquetá, que completou o placar, também foi citado pelo comandante. Todos esses jogadores têm uma história no clube, principalmente Bruno Henrique e Pedro. O Paquetá só chegou esse ano e já esteve no passado. São jogadores extremamente identificados com os valores do clube, sabem o peso da camisola, sabem que, independentemente do adversário, temos que jogar com responsabilidade. E aproveito também esses mais experientes para mostrar
a todos dentro de campo que, independentemente de estarem no início, têm de ter a responsabilidade de usar a camisola do Flamengo e impor aquilo que é o nosso futebol e nossas ideias. Acho que entramos muito bem no jogo. Infelizmente, numa perda de bola numa zona proibida, acabamos sofrendo um empate. O adversário fez um arremate ao gol. Isso mostra a nossa supremacia no jogo. Uma boa vitória. Agora vamos recuperar bem para domingo. Temos um jogo contra o Bahia, que é uma boa equipe. Eles têm a felicidade ou não de esse ano jogar somente a competição. Uma competição que é o Brasileiro. Eles têm uma semana de descanso para nos enfrentar, vão estar frescos. Nós também temos que estar frescos para sermos competitivos e ter como objetivo mais uma vitória. O Jardim, quando ele fala camisola aqui, gente, camisola lá em Portugal é camisola, camisa se chama camisola. E aí ele trouxe aqui o termo para cá. E quando ele fala que o Bahia só está disputando uma competição, porque o Bahia não está nem na Libertadores e nem na Sul-Americana, mas o Bahia está em duas competições, que é a Copa do Brasil, ainda não iniciou essa próxima fase. Mas o Bahia vai brigar aí nas cabeças no Campeonato Brasileiro, porque tem sempre um intervalo de uma semana entre um jogo e outro, não tem esse calendário louco de viagem, de Sul-Americana, de Libertadores da América, como o Flamengo tem. Olha, o Jardim foi questionado sobre as prioridades para 2026, e eu gostei muito dessa resposta do Jardim. Ele falou assim, com certeza quando cheguei aqui, com 4 dias para a final do Carioca, a prioridade era ganhar o Carioca e ser tricampeão. Nesse momento, temos 3 competições. Para quem joga no Flamengo, as 3 são prioritárias. É prioritário classificar a equipe para a próxima fase da Libertadores, é prioritário ter um bom desempenho no campeonato e andar perto do líder, é prioritário passar na fase de Copa do Brasil. Pode alguma situação não acontecer, mas é prioritário porque trabalhamos no Flamengo. Temos o elenco que pode trocar peças e manter a intensidade. Por isso, todas as competições são prioridade. Olha, gente, estou gostando muito desse atual momento do Flamengo. Estou vendo muito palmeirense comentando nas postagens rubro-negras, dizendo o seguinte, aprende aí, Abel, aprende, Leila, a bater em time fraco em casa na Libertadores, porque ontem o Palmeiras fez isso aqui, não passava nem uma agulha, suou para vencer o Sporting Cristal e inventaram um pênalti. Pênalti inventado no final do jogo para o Palmeiras. Aí vai o Abel Ferreira com a cara mais lavada lá na coletiva dizendo, pênalti claríssimo, pênalti justo, olha, foi muito pênalti. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Palmeiras vai dar trabalho esse ano. Olha, eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante seu like, seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!